Que a paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Prontos para a segunda palavra da manhã? Glória a Deus, né? Tem que não falta pregador aqui na igreja, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Que prazer estar aqui hoje. Eu quero dar uma palavra bem rapidinha, bem dinâmica, que nós temos a nossa Santa Ceia ainda hoje, né, que vamos estar fazendo no final. Mas eu quero muito a sua atenção, porque eu vou tentar não desenvolver muito o que foi falado aqui, mas ser bem objetivo nos pontos que eu quero transmitir a você, que Deus tem colocado ao meu coração. Nem vou dizer quantos pontos são, porque se não der tempo eu faço numa outra oportunidade, num outro dia concluo esse estudo, ok? Mas eu quero orar com você, amém? Quero que você ore comigo, que nós vamos orar como igreja, pedindo para que Deus fale conosco, para que Deus ministre a sua voz no nosso coração, que continuemos sentindo a sua presença. Quem quer sentir o Senhor no louvor, né? Deus está aqui para se manifestar no meio de nós, para falar ao nosso coração. Nós temos que estar abertos e prontos para ouvir a sua voz. Então eu peço que você ore junto comigo, para que Ele possa usar a minha vida para falar comigo e falar com você, falar com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Queremos, Pai, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos pecadores e vamos ser sempre, Senhor. Queremos ser melhorados, queremos ser edificados, como fala a Tua palavra, até ser dia perfeito, Senhor. Mas que o Senhor possa estar hoje, pela Tua graça e misericórdia, ministrando mais uma vez as nossas vidas, a Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Que o Senhor use a minha vida para falar comigo e falar com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui como entrou, que saia edificado, revelado, renovado, alimentado, cheio do Teu Espírito Santo, cheio do Teu fogo, fogo que queima, mas não consome, que queima toda impureza e revela o melhor de nós, porque o Senhor é o Senhor é o ourives, que purifica o ouro, que pela Tua palavra limpa e santifica a Tua igreja, Senhor. E queremos mais uma vez sentir esse efeito em nossas vidas, Pai. Sermos limpos, renovados e santificados pela Tua santa e maravilhosa palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que caia por terra toda resistência espiritual em nome de Jesus. Que os Teus anjos de guerra venham estar com espadas desembainhadas para degolar, para neutralizar as forças espirituais do mal que tenta atrasar ou travar o entendimento da Tua palavra. Eu ministro para que caia por terra as escamas dos olhos, as escamas espirituais que impedem de enxergar o Teu querer com clareza, que torna turva a visão, que caia agora por terra em nome de Jesus, que os olhos espirituais venham estar limpos e abertos para o pleno entendimento da Tua palavra para as nossas vidas. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Quem quer diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta, eu até mandei uma prévia já aí, né, do que eu iria falar nos grupos que eu faço parte da equipe e tudo mais. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Deus, Ele não fala com você ou você não compreende? Queria que você se perguntasse isso hoje. Deus não tem falado comigo ou eu não tenho compreendido Deus? Porque muitos falam assim, Deus não fala. Ou não escuta a voz de Deus. O fato de a gente não entender quando Deus fala não quer dizer que Ele não está falando. O mundo não pode falar, Deus não se manifestou ao mundo. Porque o mundo tem gritado pela cruz do Calvário, né? Deus tem gritado ao mundo pela cruz do Calvário, eu te amo, eu quero te receber, eu quero perdoar, eu quero ter uma relação com você. Mas o mundo, boa parte dele, não tem escutado. Então o fato de você não escutar, de você não entender, de você não discernir, não quer dizer que Deus não está falando. Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero te perguntar isso hoje. Deus não está falando com você ou você não está compreendendo? As duas coisas são completamente diferentes.
Você não pode dizer, Deus não está falando comigo. De repente, Ele está falando com você já há muito tempo. Não está falando é o que você quer ouvir. Ou não está falando da maneira que você gostaria de ouvir. Ou não está usando a pessoa que você gostaria que Ele usasse para falar com você. Amém? Então, nós temos que ter discernimento. Abertura de olhos espirituais. Comecei orando assim, caem as escamas dos nossos olhos. Porque muita coisa que nós perdemos na vida é por falta de discernimento espiritual. Nós nos vemos como coitadinhos. A gente estava vendo um filme ontem de comédia, né? Uma comediante, que o nome dela é uma inglesa, uma meio gordinha, faz muitos filmes de comédia, né? E era um filme interessante onde ela, resumindo o filme, né? Fazendo aqui o spoiler, né? Para quem nunca viu, nem veja que eu vou te contar agora o filme. Ela tinha um problema com romantismo, né? Ela tem um acidente e fica lá em coma induzido um tempo. Aí começa o filme, pronto. E quando ela acorda curada emocionalmente. E ela tinha uma pessoa que ela gostava no trabalho, mas ela vai querer ajudar esse cara. Falou assim, você fica olhando para essa janela aqui o tempo todo e você sonhando com uma pessoa que você nunca vai conhecer e nunca vai amar. Tinha um cartaz de uma modelo na janela, né? E aí o cara faz o seguinte, então peraí, senta aqui na minha cadeira. Aí ele sentou ela na cadeira dele, né? E ele foi lá e sentou na cadeira da mesa dela. E olhou assim para a janela. E ela perguntou, o que você está vendo? O que você vê quando você olha para a janela? Ela falou, a mim mesmo. Aí ele falou assim, eu sempre estava olhando para você e não para a janela. Entende? Só que a falta de cura emocional dela permitia que ela visse que ele estava olhando para modelo. Porque ela se sentia gordinha, feia, não merecedora daquele relacionamento. A visão dela ficou distorcida. Aí ele teve que colocar ela na cadeira dele, ele sentou na cadeira dela e perguntou, o que você está vendo agora? Estou vendo a mim. Então, eu sempre estive te olhando. Eu não estava olhando para modelo nenhuma, para cartaz nenhum, estava olhando para você. Né? Então, eu achei isso bem interessante. Né? Como é que um filme, uma comédia, nos transmite uma mensagem. Porque quando nós não deixamos Deus tratar em nós, a visão da gente fica distorcida. Nós não vemos a realidade que realmente existe e que Deus realmente quer ministrar ao nosso coração. Então, eu volto a perguntar, Deus não está falando mesmo ou você não está compreendendo, não está discernindo a sua voz? Vou dar aqui alguns exemplos hoje, onde parece que Jesus não responde, não fala. Não sei se você viu isso, ou se sou só eu que tenho, às vezes, curiosidade de tentar insistir em entender, mas tem passagens na Bíblia que parece que Jesus ignora os outros, não responde pergunta. Tem passagens na Bíblia que parece que Jesus fala coisas que não têm sentido. E eu fico assim, meu Deus, eu tenho que voltar a ler e tentar entender. Não é porque eu não entendi que ele não está falando. Esse é o exercício que eu faço. Não é porque eu não entendi na primeira leitura que ele não está ministrando. Eu volto a ler, eu volto a observar, olho com mais profundidade para o contexto e vejo que mesmo quando parece que Deus não está falando, que Cristo não está respondendo às perguntas, Ele está falando mais profundamente do que você imagina. Eu vou dar aqui os exemplos que der tempo de dar, que são vários exemplos que eu vou te dar aqui hoje. Eu vou dar os que der tempo, ok? Então entenda, não compreender Deus é diferente de Deus não falar. Amém? Não compreender Deus é muito diferente de Deus não estar falando. Se você fosse escolher andar, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, você ia escolher andar de dia ou andar durante a noite? Ainda mais quando você sabe que tem um caminho, um percurso onde tem obstáculos, tem pedras, tem buracos. Qual turno você ia escolher andar? De dia ou de noite? De dia ou de noite? Durante o dia. Mas deixa eu te falar que na perspectiva divina, nós escolhemos percorrer caminhos e correr corridas durante a noite, constantemente na nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia em João 11, vamos ler do versículo 7 em diante.
João 11, versículo 7. Eu vou começar a ler um pouquinho para trás para você entender o contexto. Mas o versículo chave que eu quero chegar é no 9 e no 10, ok? João 11, pra você entender que eu não vou ler tudo. João 11, Jesus está ensinando, né, pelas cidades, pelas localidades, e ele recebe a notícia que Lázaro está enfermo. Mas ele não volta para casa naquele momento, ele não vai atender Lázaro quando ele ainda estava enfermo. Ele continua na missão dele, ensinando. Até que depois chega outro mensageiro e fala assim: Lázaro morreu. Aí o negócio ficou complicado. Porque na nossa perspectiva, você poderia falar o seguinte: mas Deus foi negligente. Deus foi negligente. Porque ele recebeu um apelo para a cura. Agora tem uma notícia de morte. Na perspectiva natural, nós podemos dizer: Deus está atrasado. Deus está demorando. Quantas vezes você já não reclamou com Deus de que Ele está atrasado, de que Ele está demorando para fazer alguma coisa? Olha para cá. Deus é perfeito e soberano e sabe o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Descanse o seu coração e retire de você toda a ansiedade, porque Deus é perfeito. Você pode falar isso comigo? Fala comigo assim: Deus, o meu Pai, Ele é perfeito. Ele não falha. Ele não falha. Mesmo quando eu acho que mesmo quando eu não entenda, o fato de eu não entender não quer dizer que Ele não está falando, que Ele não está fazendo, que Ele não está agindo. O esforço que eu tenho que fazer é para que eu enxergue melhor e me coloque na perspectiva divina e não ao contrário. E aqui o versículo 7, quando Jesus decide voltar para Betânia para encontrar Lázaro morto e sua família. E aqui ele já encontra uma objeção enorme, porque já estava muito próximo da grande hostilidade, da traição e da sua captura para ser crucificado. Então aqui já estava vivendo um ano de muita tensão, porque os planos que estavam sendo maquinados para prender Jesus estavam quase todos sendo concluídos. E os discípulos estavam morrendo de medo. E está aqui no versículo 7. Vamos ler, João 11, 7. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8. Disseram-lhes eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Tipo assim, pelo amor de Deus, faz isso não, estou morrendo de medo. Você quer ir, vai sozinho, não leva a gente não. Né? Ainda agora procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Agora, olha uma das vezes que Jesus parece que fala coisa com coisa. Não é? Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Hã? Que resposta que é essa? Jesus, não volta, você vai ser apedrejado, todo mundo querendo te matar. Aí, Jesus olha para sua cara e fala: não são 12 as horas do dia? Você, hã? Alô? Parece que Cristo pirou. Aí é a hora que eu tenho que voltar e olhar. Mas não, peraí. É a hora que a minha mente fica limitada. Não é porque Deus não está falando. A minha mente é limitada para entender a mensagem que Ele quer transmitir para mim. Por isso, fala comigo assim: discipulado. Fala forte, fala discipulado. Fazer discípulos, fala. Faz parte da igreja. Porque é através do discipulado que você vai entender com alguém imperfeito como você, mas que chegou antes para estudar aquilo para te ajudar a entender aquilo que você não entende ainda. Então Deus é perfeito em tudo, e por isso não dá para crescer na palavra de Deus sem discipulado, sem liderança. Ah, mas eu vou me submeter a alguém pecador como eu, ou pior do que eu, vai, porque a primeira lição é essa, é você se quebrantar através da palavra de Deus
por alguém que Deus chamou, que é pecador como você, ou tem até mais defeitos que você. Você vai ser tratado aí já, o seu coração vai ser humilde, quebrantado, e vai aprender a amar quem te ensina, mesmo com os defeitos que ele tem. Você pode dizer amém? Amém? Porque, como falava a palavra de Deus, amar quem a gente ama é muito fácil. Eu quero ver você amar os seus inimigos. E ele completa. E essa ordem eu vos dou. Amai os vossos inimigos, porque não tem mérito nenhum você amar aqueles que são da sua casa. Amar aqueles que você já ama. Não há mérito nenhum nisso. Não é? Então, você quer ter mérito? Ame aquele que te ensina com todos os defeitos que ele tem. Amém? Diga para ele, eu não sei, me explique. Quebre o seu orgulho. Procuravam apedrejar-te e voltas para lá, respondeu Jesus. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu posso imaginar os discípulos viram nas costas respondendo. Já começou com essas parábolas de novo. Eu passo uma pergunta, ele não responde e sai reclamando para lá. Porque eu não entenderia essa resposta. Na hora, sendo discípulo, eu não entenderia. Eu sempre digo para as pessoas, eu só entendo hoje, como pastor, porque eu tenho a história do meu lado. A história que os discípulos não tinham, senão eu também não conseguiria entender. Não é? Então, quais são as lições dessa resposta desconexa de Jesus? Aparentemente desconexa, aparentemente sem sentido. Eu falei, meu Deus, quanta profundidade de ensinamento Jesus deixa para nós nessa aparente má resposta, ou aparente vez com que ele fala algo que não tem sentido para os seus discípulos. A primeira grande lição que eu tiro aqui é que ele fala sobre os ciclos da vida, ele fala sobre os ciclos do dia, 12 horas. Né? Nós temos 2 ciclos de 12 horas todos os dias, sim ou não? São 24 horas o dia, temos o ciclo do dia e temos o ciclo da noite. Então ele fala, a vida, meu querido, ela vive por ciclos. E quem realmente é maduro na fé, é maduro com o relacionamento com Deus, sabe agir com sobriedade em ambos os casos. Sabe agir no ciclo do dia e sabe agir no ciclo da noite. Você pode dizer amém? Você é uma pessoa que só é feliz quando Deus está se manifestando no ciclo do dia, ou você também sabe manter a calma quando chega o ciclo da noite? A noite da vida, a noite espiritual, o dia, a hora onde a luz não brilha, a hora onde fica difícil o casamento, fica difícil financeiramente, fica difícil na família. Quais são as noites que você tem atravessado? Como é que você reage com Deus quando esse ciclo vira? Ele fala que na mesma proporção que eu tenho o ciclo do dia, de revelação, de clareza, eu também tenho o ciclo da noite. E se eu tenho que escolher uma hora para tomar decisões, uma hora para fazer escolhas, uma hora para caminhar, eu vou escolher o ciclo do quê? Do dia, e não o ciclo da noite. Porque à noite, o que a gente faz à noite? A gente espera, a gente faz o quê? Fala mais forte. A gente descansa. À noite eu não tomo decisões. À noite eu descanso. Quem não sabe descansar no ciclo da noite, não sabe descansar em Deus. Então, quando está à noite, quando eu estou de cabeça quente, eu vou brigar com a minha esposa? Isso é você tomar decisão quando o tempo fechou. Eu tenho que esperar chegar o ciclo do dia, para ver com clareza a situação, para ter uma luz do Espírito Santo para tomar uma decisão, para poder, com leveza, fazer uma escolha para uma direção. Estão me entendendo? Amém? Então você tem que ser maduro e entender que a vida com Deus não é feita só de ciclos de dia, também tem ciclos de noite. E eu tenho que saber como me comportar nos ciclos da noite. À noite eu descanso, à noite eu espero, à noite eu recobro forças. À noite eu fico com expectativa para ver o primeiro raiar do dia.
para saber a hora de me levantar e seguir com a minha caminhada. Então, a primeira lição é essa. Se você não sabe respeitar, não sabe entender que Deus não é o seu bajulador especial, o seu mimador preferido, que vai te fazer uma vida só de dia, se você entendeu isso, você alcançou a maturidade espiritual. Se você é aquela pessoa que faz birrinha quando começa a entardecer, quando começa a escurecer na sua vida, você ainda é uma criança a nível espiritual. Porque você não sabe como agir durante a noite espiritual e não sabe esperar em Deus quando as coisas ficam mais difíceis na sua vida. Você é imediatista. Você acha que o céu é igual ao McDonald's. Você paga e recebe. Não é não. Deus não age conforme a gente quer que Ele faça. Às vezes sim, às vezes não. Amém? Então, fala assim comigo, ciclos. Eu tenho que aprender a respeitar os ciclos da vida. Eu tenho uma palavra, uma pregação que eu falo sobre os 3 ciclos que nós vivemos constantemente. Eu já peguei alguns anos atrás, espero um dia escrever até um livro sobre isso. Quem já viu aquela pregação que eu falo sobre revelação, pressão e festa? Quem já ouviu essa pregação? Né? Obrigado por lembrar, tem muitos anos que eu já peguei isso. Né? Direção, pressão e festa. São os 3 ciclos constantes que nós vivemos no dia a dia. Né? Então, nós temos que aprender a respeitar os ciclos. Outra lição que eu tiro dessa passagem, que parece que não tem lição nenhuma. Dia e noite são definidos pela voz de Deus, ou pela ausência dela. Vou repetir. Dia e noite são definidos pela voz de Deus, ou pela ausência de voz de Deus. Quando Deus fala, é o quê? Fala assim, dia. Vamos ensaiar. Quando Deus fala, é o quê? Dia. Quando Deus fala, é dia. Quando Deus não fala, é o quê? É noite. Quando Deus fala, é o quê? Dia. Quando Deus fala, é o quê? Quando Deus não fala, é o quê? Noite. Então, a definição de dia e noite aqui no mundo espiritual é se Deus está falando ou não. Então, se Deus está falando, eu caminho. Se Deus não fala, eu fico o quê? Fala assim, parado. Vamos ensaiar de novo? Se Deus fala, eu caminho. Se Ele não fala, eu fico o quê? Parado. É simples a lição. Então, simples assim. Deus falou, eu estou caminhando. Deus disse, eu estou andando. Deus não falou, eu estou parado. Então, o que Cristo fala aqui para os discípulos? Vocês estão vendo hostilidades. Vocês estão vendo perigo nesse caminho. Mas eu tenho uma revelação de Deus. Eu tenho uma missão aqui, agora eu tenho outra missão lá. Eu tenho que lançar a palavra de vida para Lázaro. Então, para você pode parecer noite, mas eu tenho uma direção de Deus. Então, para mim é dia. Então, eu vou caminhar enquanto existe o quê? Fala assim, dia. Ele está dizendo, eu posso caminhar. Mas querem te apedrejar. Não, mas eu posso porque eu tenho uma direção. Eu sei o que eu vou fazer lá. Eu tenho uma voz de Deus para chegar até a Judéia. Então, os perigos não podem sobrepor a direção que Deus colocou para a minha vida. Entende? Os perigos não podem se sobrepor, não tem o poder de se sobrepor à direção que Deus colocou na sua vida. Então ele tinha uma direção clara. Então eu vou andar, por mais que hajam hostilidades, por mais que existam ameaças, eu vou caminhar. Para Jesus, ir para Jerusalém era dia, mas para outras pessoas parecia ser noite, por causa das ameaças. Então, dia e noite são definidos quando Deus fala ou quando Deus não fala. Quando eu ando à noite, não apenas chego machucado pelas inúmeras quedas, como demoro muito mais tempo, ou posso até mesmo não chegar. Não sei se você já caminhou de noite, já correu de noite. Eu lembro que eu era pequeno, e criança gosta de correr, né?
Minha tia, para de correr, Aisle. Para de correr, Aisle. E eu corria com os meus primos para cá e para lá. Mas tinha um buraco à noite, correndo, voltando de algum lugar, que não dava para ver esse buraco. Mas eu pisei falso, mas eu saí ralando a cara, ralando o peito, ralando tudo, assim. Eu dei uma mergulhada na calçada, no cascalho, aquela coisa tudo suja. Fiquei tudo ralado, cara. Porque eu queria correr na hora que não era para correr, Elisa. Que tombo feio. Quando você vai fazer as coisas na hora errada, você pode se machucar bastante. Eu consegui me levantar, todo ralado, mas tem gente que não se levanta, que fica lá no chão. Porque está fazendo, está decidindo, está se movimentando sem direção de Deus. Está fazendo escolhas de noite, e não escolhas durante o dia. Estamos seguindo aí? Amém? Está bom o assunto ou não? Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Você pode dar um aleluia? Eu sou a luz do mundo. Não tem como eu ficar em trevas se eu ando com Jesus. Ele fala o tempo todo, ele fala constantemente, ele tenta te iluminar o tempo todo. Às vezes você mesmo fecha os seus olhos, você mesmo cobre a sua cabeça e não consegue discernir a luz do mundo que é Jesus na sua vida. João 8,32, eu sou a luz do mundo. Tropeços são consequências de andar de noite. Tropeços são consequências quando eu ando à noite. Ou parafraseando, tropeços são consequências de quando decido sem Deus. De quando decido fazer alguma coisa sem ouvir a voz de Deus. Tropeçou no casamento? Pode revisar. Você agiu humanamente, você não agiu debaixo da direção de Deus. O seu modelo, nós fizemos uma palestra de casais na sexta-feira, lá na porta da casa. O Henrique nos convidou, mas é a Amanda. E falamos sobre isso. Que nós temos um padrão. O marido tem um padrão de como agir como esposo, porque Jesus, ele é a referência para o marido. E a esposa tem um padrão de comportamento dentro de casa, porque a igreja é a referência de padrão para a esposa. Se eu desisto de me guiar por esse padrão no meu casamento, você vai tropeçar. É só uma questão de tempo. Me desculpa a profecia tenebrosa, mas não tem como. É igual andar à noite. Vai tropeçar. E tem tropeção que machuca, que você quebra o dedo mindinho, você quer xingar até a última geração. Né? Quem já andou pela casa e tropeçou só o dedo mindinho, aquele cantinho do dedinho assim. Rapaz, parece que dói, parece que antes arrancasse o pé. Mas quando você pega o dedo mindinho no canto da parede e bate ali no canto, você quer morrer. Então, essa é a dor de quando eu decido, escolho, tomo ações onde não existe revelação de Deus. Ministerialmente falando também, na vida financeira, você constrói, você se guia pelo modelo financeiro que a Bíblia te dá? Como falou há pouco Luiz, fala de dízimo, todo mundo se fecha. Mas é o modelo financeiro que a Bíblia me traz. Estava outro dia falando com o pastor Marcelo sobre a reunião de empresários e falei, não tem professor de economia, de faculdade, nada mais didático no mundo para o empresário do que o dízimo. O dízimo ensina para um empresário o que pessoas não aprendem em 4 anos de faculdade e com diploma de gestão de empresas. Porque o empresário que é dizimista, ele quer saber quanto ele lucrou. Eu conheço um monte de gente que é ofertante na igreja como empresário, mas não é dizimista porque não sabe o que ganha. Se ele fosse dizimista, ele ia ser obrigado pelo professor dízimo a aprender o que é receita, o que é despesa, o que é lucro, o que é faturação. Porque o professor dízimo me ensina isso. Para eu identificar o que eu lucrei e ser capaz de dizimar. E alguns disfarçam a sua ignorância ofertando até ofertas boas,
mas você está perdendo o melhor de Deus para você, que é a lição do que é ser um empresário próspero, que equilibra suas contas, que sabe que tudo que entra não é lucro, faturação não é lucro, não é? Quem é empresário aqui sabe o que eu estou falando. Faturação não é lucro. Tem gente que pega 10 mil, 20 mil euros na mão, mas não está lucrando nada, está tendo prejuízo. E se ele fosse dizimista fiel, ele ia discernir isso no primeiro mês. Ele não ia esperar um ano de frustração, para depois de fechar a empresa, aprender com as suas dores. Por quê? Porque ele não seguia financeiramente pelo modelo que Deus dá. O Luiz falou o seguinte na palavra dele, que não foi foi uma palavra, né? Uma pregação. Parabéns, foi muito boa a pregação. Estou até falando sobre ela. Ele falou que tem pessoas, inclusive, que te desanima, né? Te desmotiva a não dizimar. Eu lembro claramente que uma vez eu falei para as pessoas, né, que eu era dizimista. O povo teve vergonha de dizer, você é dizimista da igreja? Eu falei, sou, com todo prazer. Dizimista e ofertante. Eu pago para ser pastor. Eu não recebo da igreja. E meu prazer é esse. E o povo vinha querer me desmotivar. E falou assim para mim na altura, faz aí as contas, você ganha 550 euros. Na época eu ganhava o mínimo. Isso há uns 20 anos atrás. Faz as contas aí. Você pega o seu dízimo e junta. Faz as contas para 10 anos, para 20 anos. Quanto é que você não está perdendo de dinheiro? Eu peguei agora, antes da palavra, sentei e fiz as contas de 55 euros vezes 12 e fiz vezes 20. Deu 13.200 euros. Me pergunta se fez falta. Porque não quero que você fique chocado, mas Deus já me deu a chance de ganhar mais de 13.200 euros num mês. Você pode aplaudir o Senhor por mim, para me ajudar a glorificar a Deus? Uma pessoa sem curso universitário, agora eu vou me acabar aqui, que é para valorizar, né? Sem curso universitário, estrangeiro, fora da sua terra, sem apadrinhamento de ninguém, só do Senhor e do céu. Já tive mais de uma vez, mais de um mês, chances na minha vida de lucrar, não é faturar, lucrar mais do que eu dei de dízimo, que eu daria de dízimo naquela época, quando queriam me desencorajar com 500 euros, né? Porque sejais fiéis no pouco e no muito eu te colocarei. É assim ou não é? Então, meu irmão, não perdi tempo. É assim a promessa? É no pouco, é no aperto, é quando eu não tenho, é aí que eu vou dar mesmo. Durante mais de uma vez na minha vida, eu pude, em um mês, lucrar mais do que isso. Sabe? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas passei mais de 15 anos na pindaíba, meu irmão. Passei 3 anos seguidos, endividado. Todo dia o telefone tocava, era banco, era financeira, era cartão de crédito, me cobrando dinheiro. Eu não tinha um tostão para pagar as minhas contas. Quase perdi a minha casa. Quando aquela crise do Lehman Brothers, quem conhece, quem lembra né? Aquela crise brava do Lehman Brothers, aquele grande banco que quebrou e arrastou o mundo com ele. O mundo inteiro foi. Estamos, inclusive, correndo esse risco agora com a Evergrande. Quem sabe quem que é a Evergrande? Vai saber depois se ela quebrar, pode ter certeza. A Evergrande é uma grande empresa chinesa na área de construção que tem uma dívida equivalente a um país. E que se ela quebrar, o mesmo fenômeno do Lehman Brothers pode voltar a acontecer a nível mundial. E ela está quase dando calote em vários bancos. Então, você não sabe o que está acontecendo aí fora, né? Então, nesse período foi terrível para mim, porque eu passei a ganhar bem, salário cortado, mas eu nunca deixei de dizimar. Eu lembro que um dos dias mais difíceis, porque uma coisa é você ter pouco e dizimar, não é? Outra é você estar negativo e dizimar. Isso pode se entender, tanto que é importante você ter sua vida consagrada. E eu falo com autoridade, eu não estou brincando com cristão. Entendeu? Nem vou pedir oferta, já até passou. Eu falo que é para você aprender, que é para você entender
que quando você não se dirige pela luz de Deus, inclusive nas finanças, vai ter noite. E depois você não tem como reclamar, não. Porque eu não tomei decisões baseado na revelação de Deus. Deus me prosperou, porque eu estava sendo fiel com meus 500 eurinhos. Passei de auxiliar de armazém para diretor de departamento de uma marca que Deus fez nascer aonde eu trabalhava. De 500 e pouco, passei a ganhar 2.000 e pouco, sem curso universitário, passei a ser diretor de um departamento daquela empresa. Quando veio essa crise, pastor, me chamou na sala dele, que hoje é meu amigo, né? E chegou a ser meu sócio no negócio, meu ex-patrão, e falou assim, olha, temos que cortar as suas comissões. Porque o seu salário era bom, mas o que me dava dinheiro eram as comissões de produtividade. E as comissões eram 1.000 e tal euros por mês de comissões. Só que assim, tudo que entrava saía. Tinha acabado de comprar minha casa, tinha acabado de comprar meu carro. Estava tudo comprometido. Então, ou seja, se eu ganhava 2.000, eu gastava 2.000. Pior erro de gestão do mundo. Eu cometi. Aprendi com os meus erros também. Ganhava 2.000 e gastava 2.000. Sem luxo nenhum. Dava meu dízimo e o resto ia tudo para casa, dia a dia. Né? A Vivendo não trabalhava, estava com as crianças. Quando ele fala isso, ele tira 1.000 do meu orçamento da noite para o dia. 1.000 sai. Mas pergunta se saiu os outros 1.000 da despesa. Não saiu. Então eu passei a ganhar 1.200 e dever 2.000 por mês. Eu falei, pronto, vou ser o pastor caloteiro. Pastor que não paga os outros. E eu peguei e orei a Deus. Deus, se o Senhor sabe que eu não fiz nenhuma conta que eu não podia pagar. Todas as contas que eu fiz, o Senhor sabe que eu podia pagar. A minha intenção não foi dar calote em ninguém. O que eu faço agora? Eu não posso obrigar a minha empresa a me pagar mais. A primeira coisa que eu fazia, quando entrava o meu salário de 1.200, que ia faltar mais 800 e tal, eu pegava o salário correndo antes do banco, fazia assim, ó, que o banco chupava, né? Dava ali dia 1, dia 2, e ia embora tudo. Antes de sair tudo, eu separava o meu dízimo. Está faltando 900, vai faltar 1.020. Porque no que Deus me ensinou a fazer, eu não vou abrir mão. Eu tornei mais negativo ainda, porque a matemática de Deus não é igual à nossa matemática. E eu fazia isso, eu resgatava rapidamente da conta, o meu dízimo, trazia para o altar. Todo mês é uma luta, 3 anos, mas em todos os meses as contas apareciam pagas, não passamos fome, sabe? E tudo foi superado. Em 3 anos, tudo foi zerado, foi renegociado. E Deus continuou fazendo o trabalhar dele. Mas eu nunca negociei a luz de Deus nas minhas finanças. Nunca. Então, você tire a lição que você quiser desse assunto, tá? Porque se você vive trevas nas finanças, se você é empresário, vive trevas na sua empresa, se pergunte, eu estou me guiando pela luz da palavra em relação à minha vida financeira? Nunca me fez falta todos os dízimos que eu entreguei no altar, pelo contrário. O que a palavra diz que volta multiplicado, sempre voltou para a minha mão multiplicado. Amém, queridos? Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Gastei um tempinho a mais por isso, porque eu sei que tem muita gente passando um problema, mas não abre os olhos para essa questão. Deus tem um modelo saudável e santo para a sua vida financeira. Cabe a você querer ou não viver. Você fecha os olhos para isso ou você abre os seus olhos? Você escolhe viver no dia ou na noite na vida financeira. Outro ponto, eu quero falar que eu não estou em perigo quando tenho ameaças, eu estou em perigo quando não tenho revelação. Vou repetir. Eu não estou em perigo quando eu tenho ameaças, eu estou em perigo quando eu não tenho revelação. Você está em perigo quando Deus não fala com você.
Se você não está ouvindo a voz de Deus, já há algum tempo, você está em perigo. Você está em risco. Os seus olhos têm que se abrir, os seus ouvidos têm que se abrir para a palavra de Deus, porque Ele tem falado constantemente comigo e com você. Nós não temos ouvido. Em Romanos 9:33 e 1 Pedro 2:6, Paulo fala para os romanos e Pedro põe na sua carta que fala que aquele que crer na pedra que é Jesus, né? Na pedra de tropeço, que segundo fala Isaías 28:16, que eles estão citando tanto Pedro como Paulo, estão citando a profecia de Isaías 28:16, fala, todo aquele que nele crer não será confundido. Lembra que eu falei no domingo passado que nós temos que nos encontrar na boca de Deus? Quem lembra? Se você lê Isaías 28:16, que foi escrito antes de Cristo nascer, ele fala de você e de mim. Ele fala que todo aquele que nele crer, Jesus, não será confundido. Ou seja, se eu sou um daqueles que crê em Jesus, eu fui referido no Velho Testamento. O meu nome está na Bíblia. O meu nome está na boca de Deus. Eu não vou ser confundido. Você não vai ser confundido se você crer e se guiar por toda a revelação que Deus entregar na sua vida, meu irmão. Amém? Você não vai ser confundido. O que é ser confundido, pastor Aisley? Primeiro ponto, eu vou ser sempre identificável como alguém que crê, alguém diferenciado na terra. Tem esse sinônimo, mas também tem outro. Eu não vou ser confundido em termos de confusão, eu não vou ser enganado facilmente. Eu não serei trapaceado, eu não serei baralhado pelas circunstâncias, porque todo aquele que nele crer não será confundido. Isso sou eu e você pode dizer amém? Deus te chamou para você não ser confundido, ser luz no mundo, sal da terra, e não ser confundido, baralhado pelas circunstâncias e pelo tempo onde a noite chegar. Você vai saber esperar, você vai saber descansar no Senhor. Discernimento espiritual sobrepõe ao conhecimento. Cegueira e visão se definem aqui, em não apenas na capacidade de ver, né, natural, mas na capacidade de discernir quando Deus fala. A questão é, você se categoriza hoje como alguém cego ou como alguém capaz de ver? Nem sempre a resposta de Deus vem da maneira que eu espero. Quer ver outro exemplo? Abre João 12, 21, 32. João 12, 21 a 32. Deixa eu abrir aqui para ser mais fácil. Outra situação onde parece que Jesus ignora os discípulos. Eu falei o quê? João 12 o quê? 21 a 32. Olha só. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Uns gregos queriam muito ver Jesus, e falou com Filipe. Filipe sabia que estava tenso o clima. Ele fala com quem? Ele vai achar força com o irmão lá. Filipe foi dizê-lo a André. André, estou com a missão aí, mas estou morrendo de medo de falar com Jesus, esse negócio está feio. Mas os gregos querem encontrar Jesus, eles querem conversar com ele. E André e Filipe se uniram, e está aqui no número 2. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Chegou lá, Jesus, tem um pessoal aí que veio de fora, que quer muito conhecer você, quer ter um encontro contigo. E como eu sei que esse é o seu propósito, então estou intermediando esse encontro. Aí Jesus, no 23, respondeu-lhe Jesus,
é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Espera aí, sou só eu que percebi ou você entendeu que Jesus não responde, Felipe e André? Ele respondeu ele falou uma frase desconexa, ele não fala nem que sim, nem que não. Ele esquece o assunto dos gregos e fala, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, e que ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Você continua lendo o texto. Me mostre quando é que Jesus fala, ok, marca tal hora com os gregos. Parece que ele ignora completamente André e Felipe e os gregos. Falta de discernimento do que Deus quer falar. Aí eu peguei e falei, não, peraí, Jesus, eu conheço o senhor não ignora ninguém. Eu vou voltar a ler esse texto. E o senhor vai ter que falar comigo. Por que você tratou assim Felipe, André e os gregos? Eu tenho que entender. E se você for um pouquinho lá para frente, tem uma parte que fala o seguinte, depois dessa hora, eu atrairei todos para mim. Ele está dizendo o quê? Chegou o tempo de eu ser crucificado, eu vou ser morto, mas vai vir para a terra o Espírito da verdade, que vai atrair todo mundo para mim. Ou seja, ele está respondendo André e Felipe. Está dizendo, André e Felipe, entenda que agora existe uma nova maneira de eu me revelar a esses gregos e ao mundo. Já não é como você entendeu até aqui. É agora depois da minha crucificação. Não só os gregos irão me conhecer, mas todo o mundo vai me conhecer, porque chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Amém? Ele está respondendo André, ele está respondendo Felipe, mas não da maneira que André e Felipe queriam ouvir ele responder. Alô? Isso acontece muito com você e comigo. Ele está falando com você, mas você fala, você pensa, estou sendo ignorado. Você não está sendo ignorado, você não está entendendo o que Deus está falando com você. Ele explicou por que não ia encontrar os gregos, ele explicou o plano dele para o mundo, anunciou a sua morte, anunciou a sua ressurreição, anunciou o magnetismo que ia ter o evangelho depois da sua ressurreição para o mundo inteiro, mas eles não puderam compreender. Então, mais uma vez, onde parece que Jesus fala algo desconexo, mas a resposta é tão profunda que nós não somos capazes de entender. Então, antes de ser precipitado em dizer, Deus não me respondeu, olha melhor para a situação. Olha melhor para quem está ao seu lado. Olha com um olho mais sensível, que Deus pode estar usando alguém, uma forma, ou até a circunstância, para se manifestar a você. É igual aquele exemplo que eu dou de Sansão, sempre, eu acho que o melhor exemplo para a gente poder usar é esse. Sansão, homem super forte, poderoso, está prestes a morrer, diante de 1000 filisteus. E a dificuldade faz ele enxergar numa carcaça de jumento, numa queixada de jumento, apodrecida, morta, onde ele nunca teria a chance de olhar para aquela circunstância e ver aquilo como arma. O perigo que ele está vivendo faz ele identificar uma arma numa carniça. E ele não fica com medo de colocar a mão. Eu acho que ele tomou banho umas 3 semanas depois daquilo.
Mas ele teve que pôr a mão aonde nunca colocaria a mão. Porque Deus permitiu uma circunstância para ele enxergar uma ferramenta que ele nunca iria usar em uma outra circunstância. Está me entendendo? Deus, às vezes, permite em nossas vidas algumas circunstâncias para nós identificarmos ferramentas, recursos que nós não identificaríamos numa outra circunstância e numa outra situação. O que salvou Sansão foi um punhado de carniça. Foi um jumento morto. E ele fala a Bíblia que Sansão pegou essa questão do jumento e com esse instrumento ele conseguiu vencer os mil filisteus. Uma arma que ele nunca pensou em poder usar. Ele nunca imaginou em usar. É como Davi com a funda. Não servia nele a armadura, mas ele dominava a arte de jogar a pedra com a funda. E conseguiu matar Golias. Então, cuidado ao ser precipitado em dizer, Deus não falou comigo. Pergunte antes, será que eu não estou lendo bem? Será que eu não estou olhando pelo ângulo certo? Seja um pouquinho mais humilde e pergunte ao seu líder, olha, me ensina isso que eu não estou entendendo. Se comunique, se quebrante, se curve. Quando você se curva, a mão do Senhor, poderosa, exalta aqueles que se humilham diante do Senhor. Você pode dizer amém? São muitas as circunstâncias onde Deus fala e as pessoas não entendem. O último exemplo que eu vou te dar hoje. Olha só como é que Deus é bom. As mesmas pessoas que tramaram a morte de Jesus, Deus se manifesta a elas. Aqui eu vou encerrar. Em Mateus 27, 51, fala o seguinte: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Eu vou repetir, porque eu quero que você entenda que a sequência do texto é importante. Olha só. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ele fala que o véu se rasgou antes de mencionar o tremor de terra ou depois? Antes. Ele não fala, e o véu do templo se rasgou porque tremeu a terra. Ele não fala isso. Ele põe o texto numa ordem, e Mateus ele tinha um objetivo, porque quem sabe por que Mateus fez o seu evangelho, que era de alcançar os judeus e mostrar que Jesus era o Messias. Então não é por acaso que ele organiza a narrativa numa ordem correta. Ele fala, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, aí vírgula, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Isso é quando? É quando Jesus fala, está consumado, e expira e morre. E nesse exato momento acontece isso aqui. Eu entendo que o véu se rasgou antes do tremor de terra, quando eu leio esse versículo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por que Deus faz isso? Porque ama até aqueles que mandaram matar Jesus. Os sacerdotes, os escribas, e quer transmitir uma mensagem. Escuta essa, porque essa aqui é demais. Aqui você vai pirar nessa mensagem de Jesus. Ele quer transmitir uma mensagem para aqueles que traíram Jesus. Para mostrar, olha, aquele que você matou é o que vocês esperavam. É o Messias que vocês esperavam. Por quê? Alguns teólogos falam que o véu do templo, depois do exílio do templo móvel, era um tijolo. Mas eu estava lendo mais sobre isso, era uma parede de tijolo. E eu vi que tem uma narrativa de Flávio Joséfos, que é muito importante esse homem, por quê? Porque ele é o único historiador que não é cristão, que é isento à igreja, que ele relata histórias do templo, da destruição de Jerusalém, ele é neto de um dos sacerdotes, e ele relata, inclusive, sobre Jesus. Então, ele é uma pessoa muito importante para nós, porque ele não é cristão,
E ele tem um escrito em árabe, até hoje conservado, que fala claramente quem Jesus era, como ele andava e qual era o seu propósito. Então, Flávio Joséfos dizia o seguinte, que esse véu do templo, ele tinha 18 metros, vai ouvindo, 18 metros, 12 centímetros de espessura, e que se colocasse um cavalo de um lado e um cavalo do outro para puxar, não rasgava esse véu. Não é uma cortininha que você compra no IKEA. Imagina um tecido de 18 metros, de 12 centímetros de espessura. Ele fala que se 2 cavalos puxassem esse tecido, não se rasgava. E Deus fala que esse véu se rasgou antes do próprio tremor de terra, para não dar desculpa de dizer o seguinte, olha, o véu se rasgou porque a terra tremeu. Não, o véu se rasgou antes do tremor de terra. Outro detalhe, vai juntando dados aí, que isso aqui é ouro. Em Êxodo, você vê a forma de fazer esse véu e as cores dele. As cores do véu eram o quê? Azul, púrpura e escarlate. Azul, púrpura e escarlate. Tecidos entrelaçados. As 3 cores, os 3 tecidos eram entrelaçados para formar esse véu poderoso. Esse véu tinha a função, se você não sabe, de separar o santo do santo dos santos. O templo tinha três espaços. Tinha o grande átrio, onde todo mundo chegava. Tá? Todo ser humano, pecador, chegava até o átrio, onde traziam os seus sacrifícios, os seus novilhos, os seus cordeiros. Depois tinha uma outra porta que entrava para o santo lugar. Ali ficavam todos os sacerdotes e todos os utensílios, o menorá, os pães da propiciação, enfim, tinha todos aqueles utensílios que simbolizavam, inclusive, Jesus Cristo no santo lugar. Ali todos os sacerdotes entravam. Aí tinha esse véu enorme, e atrás dele tinha uma terceira sala, que era o Santo dos Santos. Lá dentro tinha o quê? A Arca da Aliança, lugar de habitação de Deus na terra. Só entrava neste lugar o sumo sacerdote uma vez no ano, com um cordão amarrado à cintura, um sininho na ponta, porque se ele entrasse em pecado, ele morreria na hora, e não podia ninguém nem sequer entrar para buscá-lo, senão morria também. Tinha que pegar pela corda, se o sininho parasse de tocar, é porque ele morreu. Então os outros pegavam na corda e puxavam pela corda ele para fora, para não entrar e não morrer também. Vai somando as cores, vai somando o que estava por trás do véu, e vai somando a intensidade, o impossível que é esse véu ser rasgado, inclusive com o tremor de terra. Quando Jesus Cristo morre, o judeu os sacerdotes, eles são muito estudiosos, eles sabiam cada significado. O azul significa céu, divindade, certo? Azul, céu, divindade. A púrpura quer dizer o quê? Realeza. Realeza. Monarquia. O escarlate quer dizer o quê? Sacrifício. Sangue. Vermelho. Quando Jesus Cristo morre na cruz, Deus que se manifestava na Arca da Aliança sai da Arca da Aliança, desaparece da terra, porque já é um novo modelo de como ele vai se manifestar. E Deus, ele deixa como sinal para quem está lá que o véu se rasga. Quando você pega assim, o véu se rasgando, você precisa somar, peraí, se azul é realeza, não, se azul é divindade e céu, se púrpura é realeza, esse sangue, esse escarlate sacrifício, o que Deus está aqui dizendo? Está dizendo o seguinte: aquele que eu enviei do céu para governar sobre vocês se sacrificou por todos vós, para dar acesso aos olhos de todos
a visão da Arca da Aliança. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Esse véu se rasgando é uma pregação. É uma pregação que está dizendo: eu cumpri o meu propósito, já não tem mais divisão entre Santo dos Santos e Santo Lugar. Existe átrio, existe um cordeiro e existe um Deus. Existe o átrio, onde todo mundo chega. Existe um cordeiro que já foi sacrificado na cruz do Calvário. E existe um Deus que rasgou o véu para tornar visível a todos que estão no átrio, todos que estão no santo lugar, a proposta da aliança eterna que Deus tem para aqueles que amam, que sou eu e você. Amém, queridos? Então pense muito bem, quando você falar, Deus não está falando comigo. Pensa muito bem, porque Ele fala até quando está calado. Ele fala quando um véu se rasga. Ele fala o tempo todo com a gente. A questão é, eu estou disponível, eu estou sensível, eu estou com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, para discernir Deus falar comigo? Então eu quero te convidar a se quebrantar, porque às vezes nós não ouvimos Deus, não vemos Deus, pela dureza do nosso coração.